Paz do Senhor, nós vamos aqui estar lendo Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no verso 18. Nós vamos ler o verso 18 e o verso 28, que diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Verso 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vou pegar apenas esses dois versículos e nós vamos meditar um pouco nessa passagem, né? A carta de Paulo aos Romanos, e nesse capítulo, né, Paulo ele fala sobre a depravação, né, dos gentios, né, a depravação das nações, dos povos que se distanciaram, né, que estão longe do Senhor. Na verdade, manifesta-se a ira de Deus contra todos os homens, né? E a ira de Deus é uma coisa interessante, né? Porque a ira dele não se manifesta da forma da ira humana, né? Nós podemos aqui abranger essas duas questões. A ira de Deus é a ira dos homens, né? Na verdade, eu vou pegar só esses dois pontos para falarmos dessa passagem aqui, sobre a forma da manifestação da ira de Deus e a forma da manifestação da ira dos homens, né? Na verdade, os homens, eles têm uma forma diferente, né, de Deus no que diz respeito à ira. Quando nós nos iramos, nós queremos impedir que a outra pessoa, se a ira é contra alguém, ela tenha acesso a qualquer coisa, né? Nós queremos prendê-la ao ponto dela não poder desfrutar de coisa alguma, né? Pedimos dela fazer o que ela quer, né? Ela vai desejar algo e nós não deixamos fazer, porque aí isso manifesta a ira, né? Ela quer, mas eu não deixo. Ela deseja, mas eu não faço. Na verdade, a ira de Deus aqui nessa passagem, ela manifesta algo diferente. E na verdade é algo que confunde muito, né? Deus irado, ele na verdade não impediu dos homens fazerem o que queria. Na verdade, a ira de Deus se manifestou permitindo eles fazerem o que querem. E como nós vamos entender isso, né? Nós vamos entender isso pela manifestação da salvação. Como é que se manifesta a salvação? A salvação, ela é justamente um resgate, né? É um resgate da vida reprovada que nós temos diante de Deus para uma vida nova na presença dele. É deixarmos de fazer o que queremos para fazermos a vontade dele. Então a ira de Deus, ela se manifesta de uma forma diferente da do homem, né? Deus nos permite fazermos conforme o que queremos quando ele não tem compromisso conosco, né? E ele nos abandona a fazermos conforme a nossa vontade. Por quê? Porque rejeitamos, como o verso diz, como eles, no verso 28, e como eles se não importaram, né, de ter conhecimento de Deus, né? Eu já vi pessoas que dizem assim: não vou ler a Bíblia, não vou conhecer, porque se eu conhecer, eu vou ter que fazer, né? Se eu conhecer, eu vou ter que viver. Eu não tendo conhecimento de Deus, então eu posso deixar de fazer, né, a vontade de Deus, porque eu não conheço. Mas aqui o verso diz assim: como eles se não importaram de ter conhecimento. Quer dizer que uma vez que a salvação é manifesta, nós não temos mais desculpa.
Se nos aprofundarmos, conheceremos, e a Bíblia diz que conhecendo a verdade nos liberta. Se deixarmos para lá, nós também seremos deixados, né? A Bíblia diz que Deus os abandonou aos seus pensamentos, né? A Bíblia diz que é um pensamento perverso. Por quê? Porque o homem é perverso, né? Quando Jesus nos chamou, o que ele disse? Era necessário negar a si mesmo, né? Negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é necessário o homem negar a sua própria vontade. E ele não fala negar a Satanás, ele diz negar a si mesmo. Porque o que nós queremos, os nossos desejos, as nossas inclinações, elas são contra nós mesmos. E naturalmente são contra a vontade de Deus. Porque o que Deus tem para nós é o melhor. E a vontade dele é a bênção que precisamos. E o texto diz assim: porque do céu, no verso 18, Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Então, por causa da depravação do homem, né, da rejeição à sua palavra, Deus os abandonou aos seus próprios pensamentos. Então, as pessoas cometem impiedade, elas cometem iniquidade, elas prosperam nisso, elas seguem achando que está tudo certo, porque na verdade Deus deixou de repreendê-las. E esse é um dos maiores juízos. Deus não repreende mais. E se Deus não repreende, você acha que está certo. E por você achar que está certo, você acha que não vai dar em nada. Mas na verdade há um dia determinado pelo Senhor, onde Ele vai julgar todas as obras, até tudo que está escondido e oculto. Ele manifestará todas as coisas, e naquele dia não haverá argumento e nem desculpa. Mas hoje nós temos uma bênção, e a bênção de hoje não é que você não erre, não é que você não tropece. O grande problema do homem não é nem o tropeço em si, mas é ele não se arrepender e não reconhecer que tropeçou. Querendo muitas vezes dizer que a vontade dele é a de Deus. Hoje a gente vê muitas pessoas assim, né? Elas querem levar Deus a fazer o que elas querem. E dizer, não, Deus é comigo. Por quê? Porque eu penso assim, Deus tem que pensar também igual eu penso. Mas, irmãos, é necessário sabermos, Deus é um espírito. Deus é espírito. A vontade de Deus é diferente da nossa. O pensamento de Deus, a Bíblia diz que é mais alto do que os nossos. Então, a mente dele é diferente da nossa. Por isso que a palavra diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Pois, se é a mente de Cristo, logo não é a nossa. E assim, uma nova criatura somos. Então, a ira de Deus se manifesta na não repreensão. Deus os abandonou. Se você está cometendo tudo que quer, se você faz tudo que você quer e não tem repreensão nenhuma, fique muito preocupado com isso, porque você pode ter sido abandonado. Mas há um jeito. Arrependa-se e volte, reconhecendo que a sua mente, o seu desejo, as suas inclinações são contra você mesmo. E que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, né? Um vídeo rápido, mas fica essa palavra. A ira de Deus se manifesta permitindo, deixando você fazer conforme o que você acha. Mas a bênção de Deus se manifesta repreendendo e ensinando a vontade dele. Por isso o Evangelho começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Quando a palavra está dizendo arrepender-se, ela está dizendo o seguinte: todos vocês estão errados. Não tem ninguém certo. A sua mente, o seu desejo, as suas inclinações, tudo que você quer é contra você mesmo.
Mas arrependei-vos, porque eu tenho uma bênção. E a bênção é a vontade de Deus. Então fica esta palavra. Arrependei-vos. E que nos voltemos para a vontade do Senhor. Porque se assim agirmos dentro da vontade dele, segundo o seu querer e os seus intentos, então prosperaremos. Quando falo de prosperidade, não estou falando do financeiro, porque o financeiro vem e vai. Mas aquilo que é espiritual é o que vai permanecer para sempre. E é isto que devemos estar preocupados. A vida eterna. A volta de Jesus. Jesus está às portas. E é necessário estarmos preparados. E o preparo é a vontade de Deus em nós sendo manifesta. Deus estava ali. Deus está irado, né? Paulo manifesta isso aos romanos. E a ira de Deus é permitindo com que o homem se extravie, como se vê. A Bíblia diz que quem está sujo, suje-se ainda. Quem estiver limpo, limpe-se ainda. Para os que querem, o Senhor tem uma bênção. Para os que rejeitaram, Deus os entregou. E o homem entregue a seus pensamentos e desejos, você pode esperar qualquer coisa dele. Porque não há ninguém bom. Só há um que é bom. E é Deus. A paz do Senhor.